Você está na presença do Senhor? Você está na bênção, meu querido? Rapaz, seu nome está escrito no livro da vida. Você foi perdoado. Se Jesus voltar hoje e fizer a chamada, o que acontece? Você vai para a presença do Senhor. Então, meu irmão, não tem motivo para nós ficarmos tristes na presença do Senhor. Amém, igreja? Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o William Salgado, sou casado com a Tânia Salgado. Eu estava brincando com o pastor aqui, porque ele é tão doce. O pastor Alberto é tão doce que eu sou o William Salgado e ele é o pastor Alberto Doce. Porque ele é muito doce, irmãos. Vocês estão de parabéns. Olha a Thelma, olha aí, que honra. Caminhamos juntos lá em Campo Grande, Thelma e Humberto, alguns anos atrás. Irmãos, eu sou casado com a Tânia Salgado há 26 anos. A gente contraria os livros de psicologia, porque os livros de psicologia falam que a paixão dura 1, 2, 3 anos. Quando vai? Irmão, eu vivo apaixonado pela minha esposa há 26 anos. Você sabe disso? 26 anos de paixão por aquela morena linda dos olhos verdes, que quando a vi pela primeira vez, falei, eu quero casar com essa mulher. Irmão, ela não abre porta de carro mais, sabia? Ela não abre mais porta de carro, porque uma mulher daquela não pode mais abrir. E daqui a pouco alguma irmãzinha vai falar assim, fala Jeová, fala com meu marido hoje nessa noite. Mas depois da salvação, o maior bem que um homem possa ter é sua esposa e sua família. Não tem coisa melhor, meu irmão, você ter uma esposa, filhos ao redor da mesa. E nós somos casados, temos 2 filhos. Eu tenho a Tayane de 22 anos e o Lucas com 13 anos, vai fazer 14 anos. Como o pastor falou, eu trago um abraço lá da primeira igreja batista de Campo Grande, uma igreja que o ano que vem nós vamos fazer 100 anos de história. Vocês estão de parabéns, fazendo 50, e nós o ano que vem fazemos 100 anos de história. E também trago um abraço da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, pela misericórdia do Senhor. Eu sou presidente, e eu creio, irmãos, que Deus tem um tempo maravilhoso nessa noite. E se eu tivesse oportunidade de falar de um tema da mensagem nessa noite, se você trouxer uma caneta e quer anotar, eu gostaria de falar para você nessa noite, que Deus, nessa noite, quer falar conosco, que nós somos chamados para viver os planos de Deus. Chamados para viver os projetos de Deus. De uma forma mais poética, se você gosta de poesia, se você gosta dos livros de Salmos, talvez nós poderíamos dizer, chamados para viver os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, a vontade de Deus é melhor que a minha. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Os sonhos, os projetos de Deus para a minha vida, meu querido, é a melhor coisa que existe. Antes de você, a palavra do Senhor diz que antes de você, quando você estava no ventre da sua mãe, informe, o Senhor já te conhecia. E eu creio, querido, que Deus, os melhores planos para a minha vida, para a sua vida, vem da parte do Senhor. O melhor lugar do mundo para você viver é no centro da vontade de Deus. E eu quero compartilhar isso nessa noite, que nós somos chamados para viver os sonhos de Deus. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 2,9, as coisas que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não subiu ainda no seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para você. Deus tem planos maravilhosos para os seus filhos. O nosso Deus é um Deus que tem planos tremendos. Isso não significa, irmãos, que você não possa ter sonhos, projetos pessoais. Nós temos solteiros aqui nessa noite? Cadê os solteiros aí? Cadê os solteiros? Levanta a mão por gentileza aí. Pode? Cadê a galeria? A galeria está lotada de solteiro. O solteiro está levantando assim a mão baixinho. Por quê, irmão? Levanta a mão alta aí para me ver, querido. Pode ser uma bênção para você hoje, nessa noite, levantar, que você é solteiro. Aí, agora sente firmeza. Irmãos, você que é solteiro, há esperança para você, viu? Fica ligado, porque o nosso Deus, na hora certa, vai enviar a pessoa certa para você. Mas a pessoa certa, meu irmão, não está nas baladas. A pessoa certa está lá na vigília orando, sabia, irmão? A pessoa certa está lá no culto. A pessoa certa está servindo ao Senhor Jesus. Então não é proibido você sonhar com um casamento. E, irmãos, eu tenho certeza, eu não nasci para viver solteiro. Casei com 20 anos, se eu pudesse tinha casado antes, porque casar é bom demais.
Responsabilidade é grande, mas o privilégio é maravilhoso. Então você que é solteiro, querido, a esperança para você. Se prepara que Deus tem um homem e uma mulher maravilhosa, maravilhoso para você. Não é pecado você sonhar em comprar uma casa, comprar um carro, ter uma profissão, passar talvez um concurso, fazer uma faculdade. Irmão, todos esses sonhos, são projetos legítimos, que cada homem precisa ter. Mas eu quero dizer duas coisas para você. A primeira é que os meus sonhos, meus projetos pessoais, eles precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Eu quando me converti, irmãos, quando eu comecei a namorar, eu não era crente, não era de Jesus. Então nosso namoro era um namoro do mundo. E aí eu aceitei Jesus, a minha esposa Tânia aceitou Jesus, e aí eu entendi que tudo na nossa vida precisava estar no centro da vontade de Deus. E aí eu chamei ela um dia no canto assim, quase tomei uma tamancada na cabeça, mas fui corajoso. Eu falei assim: olha, nós precisamos perguntar para o Senhor, se essa é a vontade dEle que nós venhamos nos casar. Ela falou assim: como é que é? Depois de tanto tempo você vem falar que se é da vontade de Deus. Eu falei: então, nós precisamos colocar tudo na presença do Senhor. Irmão, aquela mulher fez um bico para mim, uma semana de bico para mim. Mas a coisa gloriosa foi quando num outro dia Deus ministrou no nosso coração que era a vontade de Deus. Ela ficou toda sorridente, né? Ai, vamos casar. Então, irmãos, nós precisamos colocar tudo diante da presença do Senhor. Se você vai mudar de emprego, coloca na presença do Senhor. Se você, meu querido, você que é solteiro, vai começar um namoro, coloca na presença do Senhor. Vai comprar uma casa, um carro, querido, comprar uma casa. Aonde você vai morar? Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. É muito importante você morar no lugar certo. Sabe por quê? Porque onde você morar vai ser seu campo missionário. Você vai ganhar, meu querido, aquele bairro, aquela quadra, aquela região para o Senhor Jesus. Então, querido, quando você for comprar uma casa, você fala: Senhor, me dá a casa e mostra onde vai ser essa casa, porque eu quero ser um missionário lá naquele lugar. Eu quero ganhar os meus vizinhos para o Senhor Jesus. Ai, meu querido, os céus conspiram a seu favor. Os céus vão conspirar, mostrando para você aonde você vai morar. Os nossos sonhos pessoais precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Mas nessa noite eu não quero falar de sonhos pessoais. Eu quero falar de sonhos mais profundos. Eu quero falar dos sonhos e projetos de Deus, que são maiores do que os nossos. Sonhos, meu irmão, e projetos que têm valor na eternidade. Quando eu chegar no céu, quando você chegar no céu, o Senhor não vai perguntar assim para você, né? Tiago, cadê o Tiago? Cadê o Tiago aqui, o líder Tiago, aqui dos pastores? Ali o Tiago. Deus não vai perguntar para o Tiago assim: Tiago, quantas casas você teve, Tiago? Quantas vezes você foi para Miami, Tiago? Tiago, não. Deus vai perguntar para o Tiago, vai perguntar para mim a seguinte frase: aonde estão os seus discípulos? E aí a pergunta que eu faço para você antes de você chegar no céu: aonde estão os seus discípulos? Aonde estão as vidas que você tem ganho para o Senhor Jesus? Eu conheço pessoas, irmãos, que passam a vida inteira dentro da igreja, 40, 50, 60 anos, nunca teve a oportunidade de ganhar uma única pessoa para Jesus. Eu quero ser igual a minha avó. Minha avó, meu querido, quando ela mudou para Campo Grande, ela tinha 78, 79 anos de idade. E com 78, 79 anos de idade, lá na região que ela morou, ela conseguiu batizar em torno de 10 mulheres, com 80 anos de idade. Morreu com 88 no velório dela. Fazia fila de pessoas que queriam usar o momento da palavra para dizer: eu fui ganha pela Eunice. A Eunice me ganhou para Jesus. A Eunice me discipulou. A Eunice restaurou meu casamento. A Eunice foi instrumento de Deus. Irmão, eu quero chegar lá no céu e falar assim: Senhor, aqui estão os meus discípulos. Então eu quero falar nessa noite, meu querido, de sonhos maiores. E você que talvez vocês tenham sonhos pessoais, mas eu tenho uma boa palavra para você nessa noite. A palavra do Senhor lá em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, estas demais coisas, como casa,
carro, comida, roupa e casamento, irmão, serão acrescentados. Mas o nosso coração não deve estar nas coisas que serão acrescentadas. O nosso coração precisa estar no Senhor, buscando o Senhor em primeiro lugar, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E a pessoa mais importante do reino de Deus é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o próprio Rei. E eu quero desafiar você, meu irmão, que a sua vida seja uma vida dedicada ao Rei Jesus, a servir a Jesus, a implantar o reino de Deus aqui nas terras, ser um instrumento de Deus para a implantação dos valores do reino do Senhor. Eu quero desafiar você, meu querido, a entregar a sua vida para Jesus de tal forma que o seu lema, o seu versículo de vida seja: eu vou buscar o Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, em todo lugar que eu for, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança. Eu serei um instrumento de Deus para buscar esse reino, e que esse reino, meu irmão, queime no nosso coração. O Senhor Jesus, Ele procura na face da terra os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu entendo que a verdadeira adoração, meu querido, não é apenas levantarmos as nossas mãos, virmos aqui num culto, adorá-lo, mas o nosso culto, ele precisa ser além daqui do templo, lá fora, em casa, adorando o Senhor. E como é que eu adoro o Senhor em espírito e em verdade em todo o tempo? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A maior decisão que você pode fazer na sua vida é entregar a sua vida para Jesus. E depois que você entregar a sua vida para Jesus, dedicar a sua vida em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, meu querido, que não vai ter crise financeira na nossa vida. Não tem crise. Eu não conheço crise para dizimista fiel. Não conheço, irmão. Estou para ver um dizimista fiel, ofertante de missões, passar por crise, porque Deus supre de maneira que a gente nunca imagina. Não há crise para aquele dizimista ofertante que verdadeiramente prioriza o reino. Agora, quando o nosso coração não está nas demais coisas, quando o nosso coração não está nas coisas aqui dessa terra, meu irmão, sempre vai ter crise. Porque quem coloca Jesus em primeiro lugar, o Salmo 23 vem como uma resposta: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo quando parece que está faltando alguma coisa, o Senhor me supre de todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Querido, fica tranquilo, o Brasil passa por crise. Querido, talvez muitas pessoas invistam na bolsa, invistam em poupança, façam investimento. Meu irmão, invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. O maior investimento que você pode fazer aqui na face da terra é investir no reino de Deus. Eu quero desafiar você nessa noite a viver projetos e sonhos que verdadeiramente terão valor na eternidade. Se você trouxe a palavra do Senhor, a Bíblia, eu gostaria que você, mesmo sentado em reverência à palavra do Senhor, abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Se você não trouxe uma Bíblia aí, acesse sua Bíblia aí no seu smartphone, no seu celular, no seu iPad, não importa a forma, mas vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 7. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, diga misericórdia. Sempre tem misericórdia, irmão. Fica com vergonha não. Queridos, eu quero desafiar você a ler esse texto a partir de uma ótica de um homem de 75 anos que saiu da sua zona de conforto para viver os planos de Deus. Entendeu? Uma ótica de um homem de 75 anos que abriu mão da sua zona de conforto, abriu mão de tudo para viver planos e projetos e sonhos de Deus. Queridos, Abraão não era um nômade qualquer, não era alguém que saiu da terra dele para se aventurar. Você vai observar no texto que Abraão era uma pessoa estabilizada financeiramente,
Ele tinha família, ele tinha bens, ele tinha servos, provavelmente tinha uma boa casa, provavelmente tinha uma boa estrutura, como parafraseando o contexto, trazendo para a realidade do dia de hoje, é alguém que está aqui no nosso meio, que está ali com a sua casa própria, com o seu carro, talvez no seu concurso, se preparando para uma aposentadoria, falando assim, não, agora eu vou começar a curtir a minha vida. Talvez esse fosse o pensamento de Abraão, e quando ele chegou com 75 anos, talvez no auge da vida dele, o Senhor vem a Abraão. Talvez há pessoas aqui no nosso meio que provavelmente está vivendo isso, está vivendo um bom momento na vida, já conquistou seus bens pessoais, já tem uma família estruturada, talvez já tenha aí seus filhos casados, talvez aí você já passou num concurso, já tem recurso suficiente, e assim era Abraão. E querido, olha aqui para mim, presta atenção, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Você é chamado para viver os planos de Deus. Não importa a idade, não importa a situação que você viva, você é chamado para viver aquilo que Deus tem preparado para você. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele, seu sobrinho. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens, irmãos, observe bem, que haviam acumulado, e os seus servos, bens e servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra, até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Nós podemos perceber aqui no texto, meu querido, nós vamos aprender com Abraão, alguns passos de quem ousou abrir mão de tudo, para viver os planos de Deus. Alguém que abriu mão de tudo, para viver os sonhos de Deus. E eu quero desafiar você nessa noite. Estava brincando ali com o pastor Júlio, estava brincando com ele, falei: Júlio, você está enrolado nessa noite, rapaz. Você me chamou para pregar aqui, então você está enrolado comigo. Irmão, você está disposto a abrir mão de toda a sua vida para viver os sonhos de Deus? Essa é a pergunta. Será que você fala: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim? Querido, o melhor lugar do mundo é viver no centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, andar, meu irmão, naquilo que Deus tem preparado para nós. E nós podemos entender aqui que a primeira atitude, o primeiro passo que Abraão deu em direção a viver os planos de Deus, o primeiro passo é uma visão clara da vontade de Deus. O texto é muito objetivo, o texto é simples e direto. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão teve uma visão clara e objetiva da vontade de Deus. Tem muita gente que quer viver os planos de Deus, mas não conhece os planos de Deus para a vida dela. Aí você pode perguntar assim: William, como é que eu faço para saber os planos de Deus na minha vida? Irmão, o melhor lugar do mundo para você conhecer os planos de Deus para a sua vida é estudar a palavra. Deus fala conosco de diversas formas. Eu já vi Deus falando através de sonhos, eu já vi Deus falando através de circunstâncias. Deus pode falar porque Ele é Deus, mas é a palavra dEle, é o referencial. Se você quer ouvir, conhecer o plano de Deus para a sua vida, vá para a palavra. Abra a palavra todo dia de manhã, com o coração aberto. Fala assim: Deus, fala comigo.
Eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero que o Senhor, como o mesmo Deus que falou com Abraão, continua falando nos dias de hoje. E muitas vezes nós temos aquela vida corrida, aquela agenda corrida, meu irmão, e não paramos para ouvir Deus através da sua palavra. Eu quero desafiar você a ter mais tempo na palavra. E Deus vai revelando progressivamente a vontade dEle na nossa vida. Um grande rabino judeu, ele diz que Deus fala conosco, muitas vezes através de sílabas, e a gente não entende que Deus está falando conosco naquele tempo, porque é uma sílaba, mas se nós olharmos para trás, ou talvez algum dia nós avançarmos um pouco e olharmos daqui para frente, nós vamos juntar essas sílabas, e a gente vai falar assim, agora eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo. Deus revela para nós a sua vontade, irmão, progressivamente. Quanto mais você aplica o seu coração em conhecer a vontade de Deus, Ele vai revelando para você os planos, os sonhos, os projetos que Ele tem para você. Querido, quando eu tinha talvez 15 anos de idade, eu jamais imaginava que eu seria pastor. Jamais passava na minha cabeça que eu saí de São Paulo, a cidade que eu nasci, jamais. Com 30 anos de idade, meu irmão, eu já tinha alguma noção, que sabia que Deus queria eu no ministério de tempo integral. E não só apenas liderando, pastoreando pequenos grupos de tempo parcial. À luz do Novo Testamento, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. À luz do Novo Testamento, nós entendemos que a vontade soberana do Senhor para nós nesses dias é o cumprimento da grande comissão. Querido, a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 em diante, onde o Senhor junta os seus discípulos, os seus apóstolos, disse: eis que foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, a vontade soberana, o sonho soberano do Senhor para nós nesse dia, é que façamos discípulos para Jesus, que ganhamos pessoas para Jesus. O que me traz hoje no Recife, nessa noite, meu irmão, nesse final de semana, querido, é que eu fui contagiado com esse desejo de nós juntos ganharmos o Brasil para Jesus, de ganharmos o Recife para o Senhor Jesus. E você, meu irmão, é chamado por Deus para fazer parte desse grande exército que vai ganhar essa cidade para Jesus. E eu estou aqui nessa noite para falar isso ao seu coração, que o sonho soberano do Senhor, a vontade soberana do Senhor para nós, é ganharmos pessoas para Jesus, e cuidarmos muito bem dessas pessoas, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro, uma vida vale mais do que todos os carros que você teve na sua vida, uma vida vale mais do que todas as casas que você tem, irmão, uma vida, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, por vidas. O Senhor Jesus deu a vida dele, por mim e por você. Tudo que possamos fazer aqui na face da terra, nunca vai pagar o que Jesus fez por mim. E o mínimo que eu posso fazer por ele, é dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E Deus quer te usar, querido. Nós temos vivido algumas experiências em Campo Grande, na primeira igreja batista de Campo Grande, onde Humberto e a Thelma fizeram parte, né? São os nossos missionários, hein, pastor? Você falou que o Herbert é missionário, então eles são nossos missionários aqui também. Então, irmãos, nós passamos uma grande crise. E crise é oportunidade de mudança. Uma igreja tradicional, uma igreja muitos anos estabelecida na cidade. Tivemos um nosso pastor anterior, o pastor Jonathan, o pastor Gilson Breder, com um AVC, teve um AVC no horário de um casamento. E a igreja se desorganizou, muitas pessoas indo embora. Chegou o pastor Gilson no início dos anos 90, nós tínhamos mais ou menos uns 1000 membros no início dos anos 90, com poucos anos do pastor Gilson em Campo Grande, nós saímos de 1000 para 2000 membros, assim, muito rápido. A porta de entrada, meu irmão, vinha muitas pessoas que aceitavam Jesus, muitas pessoas se rendiam a Jesus, mas a porta de saída escancarada. E nós começamos a chorar, porque nós perdíamos muitas pessoas, ganhávamos, mas perdíamos.
Nosso índice de batismo, irmão, era em torno de 9%. Isso nos levou a chorar na reunião do colégio pastoral. Precisávamos de algo novo. E Deus nos levou, meu irmão, ao estabelecimento de pequenos grupos. Pequenos grupos, meu irmão, que nós começamos no começo como grupos familiares. E entendemos que era a maneira, num primeiro momento, de integrar aquelas pessoas. Mas depois nós fomos percebendo que muitas pessoas que não vinham no templo, eram pessoas que caminhavam dentro dos nossos pequenos grupos. E Campo Grande é a terceira maior colônia japonesa no país. Nós temos muitos japoneses na cidade. E nós olhávamos nas ruas aquela quantidade de japoneses, iam na feira, nós temos uma feira lá na cidade, uma feira de alimentação, e aquela multidão de japoneses, mas nenhum japonês praticamente dentro das igrejas. E nós começamos a orar para que Deus nos dê os japoneses. Senhor, levanta pessoas para ganhar os japoneses. E aí desses pequenos grupos, um desses japoneses que talvez não entram no grupo, numa igreja, ele foi parar num pequeno grupo. E lá no finalzinho daquela reunião, o líder do pequeno grupo falou assim: vamos ter um período de oração, quais são os pedidos? Como o pastor Júlio fez aqui, vamos orar uns pelos outros. E a esposa do japonês, uma brasileira, ela falou assim: eu queria que vocês orassem pelo meu filho. Meu filho tem intolerância à lactose, se ele tomar uma gota de leite, nós temos que sair correndo para o hospital. E aí o líder falou assim: não, vamos orar por ele. Fez igual o pastor aqui, pegou a criança no colo aqui, né? Um menininho de uns 3 anos de idade, e fez aquela oração simples: Pai, por favor, misericórdia, Senhor, cura essa criança. Terminou a reunião, a família foi para casa, chegou em casa, quase na hora de dormir, a mãe, o pai já no quarto, eles ouvem um barulho na geladeira. Nosso filho saiu correndo para a geladeira. Quando chegou lá na geladeira, irmão, quando chegou lá na cozinha, o menino estava sentado no chão, virando um iogurte. Ela falou: meu filho, não faz isso com a sua mãe, meu filho, aquele desespero de mãe, gritou: bem, o nosso filho está tomando aqui iogurte. Ele já veio correndo, pegando a chave do carro para correr para o hospital. O menino, eu acho que 3 ou 4 anos, vira assim: pai, nós não oramos lá? Eu estou curado. 3, 4 anos de idade, irmão. O pai já querendo pegar o filho e levar para o hospital. A mãe sábia, a mulher sábia nessas horas faz uma diferença, hein? Colocou a mão no marido assim e falou assim: espera um pouquinho, bem, espera um pouquinho. Sentaram na sala, esperaram 5 minutos de olho no menino, 10 minutos de olho no menino, 15 minutos, passou meia hora. O japonês se ajoelha no meio da sala, levanta as mãos para os céus e falou: agora eu conheço um Jesus maravilhoso, eu quero esse Jesus como o Senhor da minha vida, porque eu conheço esse Jesus que curou meu filho, agora eu conheço esse Deus maravilhoso, eu quero esse Deus maravilhoso, eu quero que Jesus entre totalmente na minha vida, não sare só meu filho, mas sare minha família inteira, minha vida, eu quero esse Jesus. É o evangelho, irmão, indo para dentro das casas. Tem pessoas, meu querido, com todo o respeito que eu tenho por você, mas tem pessoas como eu, que quando eu não conhecer Jesus, dificilmente eu entraria num templo evangélico, mas na casa de um amigo, eu entraria. E aquele menino foi curado, irmãos. E até hoje, o menino lá está virando iogurte, comendo bolo de leite, irmão, sarado, curado. E eu tenho certeza que Deus curou aquela criança, meu querido, para manifestar a glória. Aquela criança nasceu com aquela intolerância para manifestar a glória de Deus, para que o pai daquela criança tivesse a oportunidade de conhecer Jesus. Pequeno grupo, meu irmão, o evangelho nas casas, esse evangelho simples, do amor, da oração, do amor prático. Recebemos um casal na igreja, com 2 filhas, com uma doença genética, que quando a crise vinha naquelas meninas, elas precisavam estar em 30 minutos, na Santa Casa de Campo Grande, tomando morfina. Então, a hematologista dessas crianças sabia que quando ele estava em crise, já tinha que ligar, já tinha que providenciar a morfina lá no hospital, era aquele 30 minutos tinha que estar no hospital.
E essa família chegou na igreja, chegou numa das nossas células, nos nossos pequenos grupos, e numa das reuniões, sentiram falta da família. Oh, aquele casal com as duas filhas gêmeas não vieram, vamos ligar para eles. E ele ligou para a família: ah, então, irmão, a gente está com um probleminha. Como assim um probleminha? Ah, então, nossas filhas estão doentes. Aí o líder falou assim: vou lá visitar vocês. Chegou lá na casa da família. E aí, irmão, qual que é o problema? Conta para nós. E aquele pai meio sem jeito, assim meio quebrantado, falou assim: irmão, é o seguinte. Contou a história das filhas, que elas têm uma doença, uma anomalia genética, e elas precisam estar em 30 minutos no hospital. E naquela noite, que nós não pudemos ir lá na reunião do pequeno grupo, as duas ficaram simultaneamente em crise, no mesmo tempo. Aí ele abriu a porta para o líder e falou assim: o nosso veículo, como você sabe muito bem, é essa moto. Você que é pai, você que tem mãe, tem filho pequeno, já teve, é avô. Naquela noite, eles tiveram que decidir quem iria primeiro para o hospital. Esse é o nosso Brasil, irmãos. Brasil de um povo que precisa de Jesus. Povo que está sofrendo. Povo que está doente. Povo que está encontrando lá fora remendo. Mas a solução para o povo brasileiro é Jesus. E ela falou chorando: olha, tivemos que optar por essa, e essa aqui ficou. Mas pela misericórdia do Senhor ainda deu tempo de levar a segunda filha para o hospital e tomar morfina. Essa informação chegou no pequeno grupo. Uns fizeram vaquinha lá, irmãos. Uns 50, outros 100, outros mais, outros menos. Alguém falou: não vou tomar Coca-Cola o dia inteiro, não vou comer pizza para um bom tempo, mas eu quero ajudar. Me chamaram lá no dia da reunião do pequeno grupo. Terminou a reunião, o líder do pequeno grupo chamou o Edson da Edna, chamou todo mundo lá para fora, e a família, né, foi indo lá em direção àquele carro, um fusquinha azul com um lacinho em cima assim do fusquinha. O menino lá, o Júnior, imaginou assim que seria dando um carro. O Edson está comprando um carro para a filha dele, que legal. Ele pega a chave do carro, vira para o Júnior e para a esposa dele e fala assim: olha, o pequeno grupo está comprando esse carro para você. Aquelas crianças, as gêmeas, entraram lá dentro do carro, irmão, e ficaram lá no banco traseiro pulando assim. Eu falei: faz isso, o carro não é tão novo assim, meu Deus do céu. E ficaram lá pulando no banco. E eu falei: menina, por que você está tão feliz? Por que você ganhou um carro? E ela me chama de tio até hoje. Tio, eu não estou feliz que nós ganhamos um carro. Eu estou feliz que da próxima vez, que a minha irmã tiver crise no mesmo tempo que eu, ela não precisa ir, eu ficar, eu ir, ela ficar, nós vamos juntas para o hospital. Irmão, esse é o Evangelho, que anuncia a palavra, mas estende a mão para ajudar. E a gente percebe isso na vida de Jesus. Jesus, ele pregava, ensinava, mas sempre estava exposto a servir, a abençoar, a cuidar. Nós temos tido experiência assim, irmão, de uma visão clara da vontade de Deus, que é ir e fazer discípulos de todas as nações. E eu quero desafiar você, meu querido. Eu quero desafiar você a buscar, a entender qual que é a visão clara da vontade de Deus para a sua vida. Mas eu tenho convicção absoluta que quando Deus
começar a revelar a vontade dele para a sua vida, a grande comissão, Mateus 28, vai estar lá em primeiro lugar. Amém, irmão? O segundo passo que nós podemos ver aqui, na busca dos planos de Deus, os sonhos de Deus, nós encontramos lá a partir do versículo 4, o segundo passo é obediência à vontade de Deus. Olha no versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Obediência, meu querido, é fundamental. Disposição para obedecer é fundamental para você viver os sonhos de Deus. Muitas vezes Deus não revela a vontade dele para a minha vida, para a sua vida, porque nós não queremos obedecer e Deus não revela. Mas quando Deus encontra um coração disposto a obedecer, Ele vai revelando a vontade dele. Aí, Júlio, está vendo esse papel sulfite aqui, irmãos? Alguns anos atrás, um devocional, eu e minha esposa de manhã, presta atenção no que eu vou dizer. Deus pediu para mim e para minha esposa assinar uma folha de sulfite em branco, representando como fosse um cheque da nossa vida. E nós assinamos. E de lá para cá, meu irmão, Deus deu uma guinada na minha vida de 180 graus. Eu era gerente de uma grande empresa de telecomunicações, trabalhava na igreja, trabalhava com os pequenos grupos na igreja, mas eu tinha um alto cargo numa empresa de telecomunicações, salário excelente. 30 dias depois, eu tinha saído dessa empresa e estava de tempo integral na igreja. Eu quero desafiar você, meu querido, a fazer isso. Não importa quantos anos você tem. Senhor, eu quero assinar em branco um cheque da minha vida. Faça da minha vida o que tu queres. Querido, você vai se surpreender, porque Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Você vai falar com pessoas que você nunca sonhou. Aquilo que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, ainda que coisas não subiram o teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para você. Faça como Abraão. Abraão, meu querido, ele não pensou nas consequências. Abraão, ele falou assim, não, vamos ver, vamos daqui um ano. Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Eu quero desafiar você a ter essa obediência. Se o Senhor mandou, eu vou obedecer. Terceira e última, meu irmão, terceiro e último passo, em direção aos sonhos de Deus para a nossa vida, nós encontramos no versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar. Eu sei que a adoração, o sacrifício do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. Sabemos que Jesus é o sacrifício perfeito, não precisa de mais outro sacrifício, mas nós extraímos aqui o princípio, que Abraão, presta atenção no que eu vou dizer para você, Abraão queria viver os planos de Deus, Abraão queria viver os sonhos do Senhor, ele teve uma revelação clara da vontade de Deus, ele decidiu obedecer, e Abraão descobriu o segredo dos segredos, que era uma vida no altar do Senhor. Abraão entendeu, meu querido, que a única maneira dele continuar no centro da vontade de Deus é buscando relacionamento com Deus. E se você for pesquisar aí na sua Bíblia, vários outros versículos posteriores, Abraão, em diversas outras situações, construiu altares ao Senhor. Aí você vê isso acontecendo com Isaac e acontecendo com Jacó. O vô passou para o pai passou para o filho, que relacionamento com Deus era prioridade. Ouvir a voz do Senhor, ir em direção àquilo que Deus manda, é prioridade. Vida no altar, meu querido. Vida no altar é o terceiro passo que você precisa tomar para ir em direção
aos planos de Deus na sua vida. Vida no altar é uma vida de oração. Vida lá no altar, meu irmão, que os nossos pecados são perdoados. Lá no altar do Senhor, na presença do Senhor, que nosso caráter é lapidado, nossa fé é fortalecida. É lá no altar do Senhor, meu irmão, que você vai perseverar, mesmo não vendo luz no final do túnel. Talvez você está aqui falando assim: William, o meu propósito é esse, viver os sonhos do Senhor, mas minha vida está complicada, olha, não tenho visto solução. Irmão, vai para o altar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Deus em oculto, que Ele te recompensará publicamente. Eu quero desafiar você, meu querido, a fazer como Abraão, abrir mão de tudo, da sua zona de conforto, para viver planos de Deus, para viver os projetos de Deus. E ele teve uma visão clara da vontade de Deus, ele decidiu obedecer à vontade de Deus, e ele sabia que a única maneira de perseverar nessa busca dos planos de Deus, era constantemente ter a vida dele derramada no altar do Senhor. Se nós não tivermos essa vida de oração, querido, derramada no altar do Senhor, nós não vamos conseguir viver os sonhos do Senhor. Mas lá no altar, querido, deixa eu falar um negócio para você. O lugar mais alto que você vai atingir na vida é de joelhos na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é sendo um presidente da República, nem um presidente de uma grande multinacional, não é. É de joelhos. É o lugar mais alto que você vai atingir na sua vida, irmão. Vá para o teu quarto, dobre os teus joelhos, invista tempo na presença do Senhor, invista tempo, meu irmão, em ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Tire tempo, meu irmão, Deus está com saudade de você. Que talvez algum tempo atrás você tinha essa vida no altar e a agenda correria e você foi deixando isso passar. E Deus está convidando você novamente. Vai para os braços dele. As maiores vitórias que você vai ter na sua vida, você vai conquistar lá no seu quarto, de joelhos. Sua família, suas lutas, suas batalhas serão vencidas de joelhos, no seu quarto de guerra. Para terminar, irmão, essa semana eu vi um vídeo onde uma pessoa virou para um piloto e falou assim: rapaz, como é possível, né? Tantas pessoas têm medo de voar de avião, viajar de avião. E o piloto falou assim: bobeira, porque quando o avião está voando, é o lugar mais seguro, porque o avião foi feito para voar. O problema é quando o avião fica parado, estacionado, lá no hangar ou lá na pista, porque ele enferruja e estraga facilmente. E eu comecei a meditar na minha vida, irmãos. E eu quero fazer essa aplicação. Que nós não fomos feitos para ficar com o pé e a cabeça nessa terra. Nós fomos feitos, meu irmão, como águias para voar, para viver os sonhos de Deus, para fazer a vontade do Senhor, para buscar o reino. Querido, quero desafiar você, meu irmão, voe para a presença do Pai. Se você prestou um pouquinho de atenção na mensagem, nós podemos fazer um acróstico, e você vai sair com essa lembrança, para você voar em direção aos sonhos de Deus. Primeiro passo é visão clara da vontade de Deus. Pega o V, visão, V, visão da vontade. Pega o V, separa aí o V. O segundo passo, meu irmão, é obediência à vontade de Deus. Pega o O, V-O. E o terceiro é altar. Aí você, juntando esse acróstico, essas três letras, você junta a palavra V-O-A, que é voa. Voe, meu irmão. Voe em direção aos sonhos de Deus para a sua vida. Voe, meu irmão. Você não foi feito para ficar aqui na terra, com a cabeça aqui na terra das coisas dessa terra. Você foi feito para viver as coisas que o teu Pai tem preparado para você.
Você foi feito, meu irmão, para cumprir a grande comissão, fazer discípulos para o Senhor Jesus, ganhar Recife para o Senhor Jesus, ganhar o Pernambuco para o Senhor Jesus. E querido, e o texto aqui diz que Abraão seria uma bênção. Eu quero desafiar você a ser um Abraão nos dias de hoje. Por onde você passar, você ser uma bênção, você anunciar Jesus, você servir as pessoas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, as pessoas olharem para você e falar assim, você tem algo diferente, e você vai poder falar, eu tenho Jesus na minha vida. Gostaria que você fechasse os teus olhos, que você colocasse sua vida na presença do Senhor, que você, meu querido, fizesse como Abraão. Abraão abriu mão da sua zona de conforto e partiu em direção ao centro da vontade de Deus. Antes de compartilhar essa palavra, irmãos, eu compartilhei essa palavra com um pastor, informalmente. E ele virou para mim e falou assim, William, aqui nessa igreja não é meu lugar. Eu estou disposto. Deus tem me falado comigo, mas eu estou apegado aqui. Aqui não é meu lugar. Eu sei que aqui não é meu lugar. Deus quer eu num lugar onde eu, de verdade, possa estar no centro da vontade do Senhor. Está numa situação muito cômoda, confortável. Mas ele sabia que ali não era o lugar dele. Querido, eu não sei o que Deus está pedindo para você nessa noite. Mas eu quero desafiar você a ir para o centro da vontade de Deus. Pergunte para o Senhor qual é a visão clara dele para a sua vida. Decida ser obediente como Abraão. Obediência é uma cerca de proteção. E é lá no altar. É lá no altar que Deus vai renovar suas forças, renovar sua fé, renovar sua alegria, para viver os sonhos de Deus. Você pode cantar? Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Planos? Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai muito além. Ele vai além do que eu possa ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Eu quero desafiar você, meu irmão, a sair do seu lugar, a vir aqui na frente no altar do Senhor e falar: Deus, eu quero viver os teus planos na minha vida.
Eu quero viver os teus sonhos. Se você é casado, traga a sua esposa. Se você está aí com a sua família, com o seu pequeno grupo, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero, meu irmão, pedir nessa noite que você venha viver todos os sonhos e projetos que Ele tem preparado para a sua vida. Saia do seu lugar, meu querido. Vamos consagrar a nossa vida aqui no altar do Senhor. Se você está com a sua esposa, traga ela aqui. Fala assim, amada, fala para sua esposa, vamos lá. Eu quero consagrar a minha vida. Eu quero consagrar meu casamento. Eu quero consagrar meu ministério. Não tenha vergonha, meu irmão, saia do seu lugar. Venha colocar a sua vida. Ele só faz o melhor deles. Acredito. Sim, nós cremos, nós acreditamos. Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. Creia nisso, meu irmão. Feche seus olhos, querido. Esse é um momento muito importante. É um momento onde Deus está falando com você, meu filho, minha filha. Eu quero te usar. Eu quero fazer de você um instrumento para a minha glória. Decida como Abraão. Abraão, ele não pensou duas vezes. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E essa tem que ser a disposição do nosso coração. Um coração obediente ao chamado de Deus para a nossa vida. Paizinho querido, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, nós queremos dar exclusivamente ao Senhor. Oh Deus, obrigado porque o Senhor está falando com a sua igreja. O Senhor nessa noite aqui está chamando homens e mulheres para viver os teus sonhos, para viver os teus planos, não o nosso plano, não os nossos planos, Pai, mas os teus planos. Os teus planos são maiores, os teus planos são melhores. Por isso, Pai, eu quero nessa noite que o Senhor, ó Pai, confirme no coração da tua igreja, Paizinho querido, que a tua graça, a tua misericórdia, a unção do teu Espírito leve o teu povo, Pai, de verdade a viver os teus sonhos. Que nessa noite haja a disposição de Abraão no nosso meio, a disposição para obedecer, a disposição para avançar, a disposição para fazer a tua vontade, custe o que custar, obediência 100%, Pai. Na força humana nós não vamos conseguir, nós precisamos da unção do Senhor. Paizinho querido, faz esse milagre no nosso coração. Faz esse milagre, Deus, no coração de cada um dos nossos irmãos. Faz o milagre, Deus, aquela fome, aquela sede de dizer: Pai, amanhã quando eu levantar de manhã, toma a minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ganhar pessoas para Jesus. Eu quero ganhar o Recife para o Senhor Jesus. Eu quero ganhar pessoas e levar pessoas para Jesus. Eu quero ganhar pessoas e cuidar dessas pessoas. Pai, faz algo sobrenatural nessa igreja. Que essa igreja viva os teus sonhos, papai. Que multidões venham conhecer o Senhor Jesus e fiquem aqui para trazer outras pessoas e mais outras pessoas, e assim, papai, essa igreja cumpra a sua grande comissão de fazer discípulos para o Senhor Jesus. Oramos pelos casais. Pai, faz um milagre nesse casamento, faz um milagre, Deus, nessa família. Deus amado, talvez, Pai, não há um entendimento do que fazer, para onde ir, e às vezes discussões têm surgido, Deus, nesse relacionamento. Que nessa noite haja uma grande unidade nesse casal, que esse casal venha fechar com o Senhor. Talvez um tenha um sonho pessoal, o outro tinha outro sonho pessoal, eu quero isso, eu quero outro, e que nessa noite cada casal esteja como Abraão, que sacrificou Isaac, consagrando Isaac. Que cada um aqui venha entregar os sonhos pessoais para o Senhor e venha dizer: Pai, eu quero viver os teus sonhos. Que haja unidade nesse casamento, que haja unidade nessa família. Nós oramos, papai, entregando cada família
Nós entregamos cada irmão, cada irmã aqui nas tuas mãos, pedindo, Pai, faz esse milagre, para que eles venham viver os teus sonhos, os teus planos, em nome de Jesus. Amém e amém.